Glória a Jesus, aleluia. Quero cumprimentar a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor, queridos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Podemos dizer com toda a convicção que até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso, irmãos, nós estamos alegres, né? Estamos tendo hoje mais um privilégio de estarmos na casa de Deus, para nós juntos louvarmos, exaltarmos o nome de Jesus, né? E termos o privilégio, irmãos, de participar, né? Da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Queridos, por gentileza, abra suas Bíblias comigo no Evangelhos, na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23, né? É o texto que todos os cultos de Santa Ceia nós lemos, não é, irmãos? Glória a Deus. E nós vamos fazer esta leitura. Posteriormente, queremos já convidar o amado Carlos, né, pastor Carlos, para orar por nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor é bom, né, irmãos? E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Queridos, a palavra do Senhor Jesus está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém, irmãos? Irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Fique de pé, nós já vai orar. Irmãos, ora com sinceridade, de coração, não ora correndo, para que cabe rápido para ir para o louvor. Sabe por quê, irmãos? A qualquer momento, você pode receber uma revelação do Senhor. Amém? Se você não dá muita bola, Ele não vai revelar. Agora, se você orar, se você acreditar, Deus revela, irmãos. Ele vai até você. Amém? Pode usar alguém daí, alguém daqui, alguém de lá. Então os irmãos ficam tudo assim, ó. É aquela coisa, né, irmãos? Busca o Senhor com sinceridade e verdade para você ver. Senhor nosso Deus, Pai de toda glória, oramos em favor da tua igreja agora. Entramos, Senhor, no seu cenário, na tua graça, Senhor, orando pelo teu povo, ó Pai, para que as respostas cheguem do céu. Ó Deus, abençoa quem vai louvar, abençoa quem vai pregar, abençoa cada um, Senhor, e se for da sua vontade, meu Deus, abençoa cada
cada irmão, Senhor, que entrou aqui nesta noite, que saia abençoado, renovado e fortalecido pela sua presença. Ó Deus tremendo e fiel, assim como o Senhor tem feito conosco, ó Pai, continua fazendo, meu Pai, cada dia mais para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, nessa oportunidade eu quero fazer um relato um pouquinho, né? Nós estamos numa campanha cujo tema Dar-lhe voz de comer, e está lá em Marcos 6:37. E eu quero dizer para os irmãos que está uma bênção. Cada campanha, irmãos, Deus trabalha de uma forma. É bem verdade, quem fala de campanha é porque não tem conhecimento de causa ou está espelhando em alguém que faz errada por intuito de financeiro ou outros mais. Realmente Deus não precisa de campanha para operar, porém, Ele ajuda, porque é uma mensagem só, 7 vezes. Então, por favor, que eu já ouvi pessoas, quem critica, não faça isso. Você vai atrapalhar alguém que está na caminhada. É a mesma coisa você ver alguém e falar, nossa, fulano é uma benção. Aí você, porque não vai muito, ei, mas você que não sabe. Aí você vai estragar. Não faça isso. Também é bíblico. Se você comer carne perante o seu irmão e escandalizar ele, come legume. Aí se você vê que a pessoa, não, aí você pega, não, irmão, você está certo. Vou comer legume junto com você. Você não come carne perto dele. Porque tem gente que é fraco, escandaliza. Para ele tudo é pecado. Ele que é o fraco. Porque você pode comer e o outro não pode comer. Então você tem que tolerar os fracos na fé. Me desculpa, mas infelizmente Deus me deu um cajado, irmão. Não tem um tempo, não tem, mas aonde eu vou não tem jeito de eu mudar. E precisa. Tem gente que corre. Tem tanta gente que eu tenho de passar isso. Amém? E Deus está trabalhando, graças a Deus, através desse trabalho de campanha para a honra e glória do Senhor, o nome do Senhor ser exaltado. Hoje nós temos um casal nessa igreja que é uma bênção para nós. Então eu tenho muito orgulho de ver eles congregar conosco, e cada dia está crescendo, está aprendendo. Então na minha vida, na vida do pastor e da igreja, através desse trabalho, e eu nunca vou esquecer o tema, sobre o vestido, não se pode colocar um remendo novo num tecido velho. Palavra forte, e foi aonde que Deus resgatou nosso irmão Claudinei e a nossa irmã Débora. Como alegra a gente. Então, irmãos, a igreja do Senhor tem de produzir fruto, lutar para ganhar alma, senão nós perdemos todo o nosso tempo. Outro sim, irmãos, eu estou feliz. Para a glória do Senhor, nós iniciamos um trabalho de vigília. Vigília é a noite toda, mas nós estamos num novo tempo, e esse novo tempo, o povo já está orando pouco. Se falar que vai orar até madrugada, ninguém vai. E Deus me deu uma estratégia das 10 à meia-noite, e nós já iniciamos, fizemos lá na casa da nossa irmã Rosângela, até não programei muito, porque eu falei, eu preciso sondar a terra, estou devendo, viu, irmã Edivânia, a nossa irmã, você. Então, só que no próximo, agora eu vou pôr a cara a tapa, e Deus vai abençoar, e nós vamos orar mesmo. Estava uma delícia, estava bom. E depois, para completar, né, sempre tem alguém abençoado, nosso irmão Tiago levou para nós um caldo, glória a Jesus, estava uma delícia. Irmãos, e os cultos na quinta também estão uma benção, viu? Quinta-feira agora fizemos lá na mãe do Tiago. Nossa irmã, ela tem um testemunho lindo, irmãos. Poucos sabem a vida dessa mulher. E nós um dia precisamos ouvir ela. E eu estou preparando ela para ela dar o testemunho aqui. Mas ela já começou a testificar lá. Eu falei, não é, irmã, não é possível. Falou que é uma benção, deu um testemunho lindo. Então, os trabalhos estão florindo para a glória do Senhor. Em casa, a gente vai preparando pessoas para frutificar e falar, e vai ser uma benção. Em nome de Jesus. Antes, 10, 15 anos atrás, eu acho que os irmãos aqui tudo lembram. Cada canto dessa cidade tinha um ponto de vigília.
Josué Crispim, lá na Tião era o irmão Valentim, o outro irmão, todo canto tinha, lá na Creta, o outro que está doente hoje, o Alexandre. Então tinha vários lugares de oração. E fora isso, tinha os montes, e a pessoa ia, cadê as vigílias? Não se fala. Irmão, será que nós já não está nas virgens loucas lá que dormiram-se todas? Está acontecendo guerra, está acontecendo tanta coisa, mas todo mundo está quietinho. Evangelismo, pouquinho. Alguma coisa está muito estranha. Está na hora de nós despertar. Me perdoa. Jejuar, irmãos, não precisa ser total. Só faz a base de água, mas precisa nós jejuar. E outra, é bom para a saúde, tá, irmãos? Você já faz uma coisa linda. Descansa o corpo. Até os médicos, em outras palavras, o médico está falando, jejuma. E tem gente falando, eu não consigo. Mas quando você vai fazer um exame, você consegue. Incrível. É uma benção. Você pode estar fraquinho como for. Vai fazer uma cirurgia ou vai operar, você fica 12 horas sem comer. Doeu, né, irmãos? Mas é para o nosso bem. Precisamos voltar a jejuar, consagrar. E eu creio, irmãos, que o agir de Deus vai acontecer. Eu sinto a glória do Senhor e liberdade para falar. Eu sei que o pastor Lauro está com o coração queimando, mas meu coração também está queimando, irmão. É dois queimando do mesmo jeito. Então queima de cá, queima dali, e todo mundo pega fogo para a glória de Deus. Vamos levantar em nome de Jesus. Eu falei em vários grupos, irmãos, pode me convidar, convida 6 pessoas aí, que eu vou inaugurar o grupo, em nome de Jesus, irmão. Essa chama tem de pegar nessa cidade. Nós não podemos ficar, irmão, sempre as mesmice, aquela mesmice. Irmão, você fica doente com a mesmice. É a mesma coisa, você começou uma mistura. Eu sei que já passei por isso. Eu passei uma crise, só comia batata doce de mistura. Mas, irmão, por fim, eu não aguentava nem ver batata doce mais. São crises, mas cada um tem uma história. Irmão, que Deus abençoe. Falei um pouquinho, mas é necessário, tá? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvamos a Deus por esta oportunidade de estar aqui esta noite, juntamente com a igreja do Senhor Jesus. Estamos alegres porque um mês se passou, né, tão rápido. Nós estamos aqui para juntos. O objetivo nesta noite é de relembrar o sacrifício que Jesus fez, a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Né, nós já ouvimos aqui as crianças louvar o Senhor do hino que fala ressuscitou. Por isso estamos aqui nesta noite. Porque Paulo diz assim que se prega-se que Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Né? Então, nós acreditamos e que Jesus, ele permanece vivo e precisa permanecer vivo nos nossos corações, na nossa esperança, porque devido à caminhada, aos dias difíceis, Cristo já morreu na esperança de muitos, já não tem mais esperança, já acabou, parece que não vai ter mais jeito, mas eu quero te dizer nesta noite, no nome de Jesus Cristo, que Cristo vive. Ele vive no meu e eu creio que Ele vive no seu coração nesta noite. Vamos somente adorar a Deus nesta noite, bendizer o nome dEle, porque esta noite não é um culto de ação de graça para o pastor Alair, não é um culto de ação de graça para nenhum outro irmão ou irmã aqui da congregação, mas é um culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor Jesus, porque é dele, para ele
a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus nesta noite. Eu louvo a Deus, irmãos, por estar aqui juntamente com a igreja, sabendo que Deus, Ele continua fazendo coisas extraordinárias nos dias a qual estamos vendo. Talvez você não tenha percebido o que Deus tem feito, mas eu quero te dizer, peça para o Espírito Santo de Deus abrir os vossos olhos para que você possa ver milagres, algo extraordinário acontecendo nos nossos dias a qual estamos vivendo nesta noite, né? Eu louvo a Deus. Domingo passado eu não pude estar com os irmãos. Fui visitar a minha mãe, né? Era Dia das Mães. Eu acredito que eu ganhei um presente e ela ganhou também. Podemos passar lá junto, né? Foi muito bom. Ela se encontra, está com 86 anos, mas está bem, está comendo, está lúcida. Acho que a cabeça dela está melhor do que a minha. Então eu fiquei muito feliz de ver ela, porque outra vez eu tive lá e ela não estava muito bem, e Deus é que faz todas as coisas. Da última vez que eu tive lá, eu falei para minha irmã, precisa de alguém para te ajudar. Você mora aqui, você precisa de alguém para te ajudar a cuidar dela. Vocês não vão dar conta. Você mora aqui, e você conhece o pessoal aqui, vai ser mais fácil para você arrumar alguém. E ela disse que não tinha ninguém e não estava dando certo. Mas Deus, Ele sempre tem a pessoa certa, né, irmãos? Né, eu acho tão... E lá na minha casa, da minha mãe, da minha irmã, eles são muito católicos, muito, muito, muito mesmo. Se os irmãos conviver com eles, os irmãos vão ver como eles são católicos. E Deus preparou uma pessoa evangélica para ficar lá cuidando, né? Fiquei pensando, como que Deus faz as coisas, né? E eu acredito que ela não está ali por um acaso, né? E eu acredito que Deus ainda vai fazer coisa grande ali ainda. Porque a palavra do Senhor diz assim que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então foi Ele que disse, né? Então é promessa, é palavra, né, de Deus. E nós vemos como Deus, Ele vai fazendo as coisas, irmão, do jeito dele. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e Deus tem o jeito dele. É o jeitinho de Deus, não é o nosso jeitinho, né? Então é muito bom nós estar na presença de Deus. Ainda que o vento talvez balance o seu barco, às vezes o barco está ventando, a tempestade está feia para o teu lado, mas tem um que está sentado ali na popa do barco, e é Ele que vai nos fazer atravessar para o outro lado, né? Então é muito bom, irmãos. Me alegrei bastante. O Senhor foi comigo, me levou em paz, me trouxe em paz. Foi muito bom, gostei muito. E não vou ser extenso nisso, mas não vai ser nem esse versículo que eu vou estar lendo. Eu já foi lido nessa noite. Mas devido aos dias, irmãos, aos quais nós estamos vivendo, e foi algo que me chamou a atenção nesses dias que eu estive lá com a minha mãe, e a pessoa não me conhecia, não sabia, né, da minha vida, e algo foi acontecendo, e depois ela me disse, e eu quero ler isso para os irmãos. Eu acredito que é algo para a igreja, né? Eu quero compartilhar com a igreja, que está lá no livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha que versículo simples, mas parece que é difícil
nós praticarmos isso. Que quando nós vê, às vezes nós já está chamando alguém para o braço, não é? Às vezes nós está fazendo igual o irmão Ismair mencionou aqui. Às vezes nós está comendo alguma coisa que vai trazer escândalo ao outro, não é? Às vezes nós estamos fazendo isso, praticando algo que às vezes, irmão, não coincidiz com a nossa fé. Então nós precisamos ficar atento a isso. Porque diz aqui assim, ó, às vezes portai-vos de modo que não deis escândalo aos judeus, vamos se dizer assim, nem ao seu vizinho, né? Vamos colocar assim, nem ao seu vizinho, nem aonde que você trabalha, e nem na igreja onde você frequenta. Porque às vezes, irmãos, nós somos pegos nessas pequenas coisas. E nós precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar cuidado, para que isso não venha alguém apontar o dedo para nós, não é? Às vezes alguém fala, mas você não é crente, né? Você não é da igreja tal, você não faz isso. E às vezes, irmãos, nós ficamos sem palavras, né? Então precisamos tomar cuidado, né? Nos portar de modo que alguém olhe para nós e fala assim, você é diferente. Qual igreja? Às vezes não vai saber, mas qual igreja que você vai? Você é diferente. Eu estou vendo o jeito de você andar, o jeito de você falar, né? Precisamos tomar muito cuidado, irmão, ser zeloso das coisas de Deus, né? Tomar cuidado. Ela chama Rosilene, que está cuidando lá da minha mãe. E nós estávamos conversando, e conversamos algo, depois que ela me falou. Ela falou assim, a minha irmã perguntou se eu matava galinha lá, né, se eu comia sangue. Eu falei para ela que não. Aí depois ela foi me falar. Por isso que eu vi. Falei, tem alguma coisa aí, né? Mas o tempo lá é muito pequeno. Irmãos, mas eu quero falar em rápidas palavras aos irmãos. Lá no livro de Coríntios, aonde foi lido aqui nessa noite, né, uma passagem que não tem tanta coisa para falar, porque é algo que nós já sempre ouvimos num culto de Santa Ceia, né? Parece que é culto de Santa Ceia, mas o culto de Santa Ceia, irmãos, às vezes nós vamos ouvir os mesmos hinos falando sobre o que nós já ouvimos aqui nessa noite. Vai falar sobre o sangue de Jesus, né? E nós adentramos, irmãos, num culto de Santa Ceia, e parece que é a mesma coisa. Às vezes sempre lê alguma palavra ou é algum versículo referente ao assunto sobre a Santa Ceia do Senhor. É errado? Não é errado, irmão, porque é o culto de Santa Ceia do Senhor. Mas eu acho, irmãos, que para nós sairmos, vou se dizer na minha palavra, para nós sairmos dessa mesmice, que às vezes é somente o culto de Santa Ceia, algo precisa acontecer, na minha e na sua vida. Algo precisa ser diferente, irmãos, dentro do meu coração, dentro do seu coração. Algo tem que sair, tem que ser diferente. Senão, vai acontecer aquele culto de Santa Ceia, vai ser aquela mesma mesmice, vai ser os mesmos hinos, vai ser a mesma palavra, se nós não tomarmos cuidado e deixar isso tomar conta da nossa vida. Então precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração de uma maneira especial, para que algo sobrenatural possa acontecer na nossa vida nesta noite. Os irmãos que são mais idôneos na fé, são sabidos que culto de Santa Ceia, aos anos atrás,
né, era pessoa batizada com o Espírito Santo no culto de Santa Ceia. Era algo extraordinário que acontecia no culto de Santa Ceia. Eu lembro do pastor Juvenal, foi meu primeiro pastor. E no culto de Santa Ceia, ele vinha de manhãzinha para a igreja e ficava, irmãos, em jejum e oração, até no culto à noite. Depois que passasse a Santa Ceia, que ele ia para casa. A irmã Rosângela lembra disso, né, irmã Rosângela? Culto de Santa Ceia. Irmão, e era algo, eu não sei se era eu que estava chegando de novo na igreja. Eu não sei se hoje eu estou acomodado. Eu não sei se é isso que está acontecendo, mas parece que era algo tão extraordinário que acontecia. E às vezes a gente se indaga perguntando por que isso não acontece nos nossos dias de hoje. Aleluia. E isso, irmãos, essa chama, ela não pode apagar da nossa vida. E aí Paulo vem escrevendo aos Coríntios, e ele diz no versículo 11, a seguir ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, vos não louvo, porquanto não ajuntais para melhor, senão para pior. Irmãos, precisamos ajuntar para melhor, para a glória de Deus. Tem que ser para a glória dele, tem que ser para o nome dele ser glorificado. Convém, irmãos, que ele cresça aqui nesta noite, que nós diminuamos na presença dele. Convém que nós não viemos, irmãos, a dar nota ao conjunto a hora que eles for louvar o Senhor. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Eles não cantou bem, não foi muito bem. Convence a ele fazer isso, irmão, porque tem que ser para ele. É ele que é o homenageado aqui nessa noite. É ele, irmãos. Nós estamos aqui para relembrar o sacrifício foi dele nessa noite. Glória a Deus. Precisamos fazer para ele. É o nome dele que tem que ser glorificado, irmão. E às vezes nós nos perdemos em pequenas coisas dessa vida. Às vezes estamos aqui no culto, mas preocupado com o dia de amanhã. O que vou fazer? O que eu tenho que acontecer na minha vida? Eu tenho algo para pagar? Será que eu vou ter consequências? Será que eu vou conseguir fazer isso? E aí ele vem e diz: não andeis ansiosos. Irmãos, a ansiedade, irmãos, não está lá fora, está dentro da igreja. Precisamos, irmãos, de largar de ser ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Viver na dependência de Deus, irmãos. É isso que nós precisamos. Muitas das vezes, tem irmãos que ora a Deus e coloca o seu problema, a sua dificuldade, o seu resolver na mão de Deus. E daqui a pouco, irmãos, ele está tirando da mão de Deus, não consegue esperar em Deus. Não consegue. E Paulo vem e escreve: agora não mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Aquela vida que eu vivia na carne, que eu vivia no mundo lá fora, agora ela não é minha mais. Agora o meu viver é em Cristo. Irmãos, precisamos. E aí Paulo vem, irmãos, e diz assim: porque antes de tudo ouço, quando vos ajunteis na igreja. Irmãos, é na igreja. Os irmãos têm aí, ó,
Coríntios, capítulo 11, versículo 17, ele diz assim, ó: porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais, é na igreja, não é no salão de festa não, é na igreja, aleluia, entre vós tem disenções, tem pensamentos vãos, tem uns que estão pensando em uma coisa, outro está pensando na outra, um está pensando o que vai fazer depois do culto, outro vai pensar o que vai fazer amanhã. Mas para Deus, irmãos, e ele diz aqui, mas para Deus importa que haja entre vós heresias para os que são sinceros. Isso aqui é o que Deus vê. É o que Deus vê, é aquele que é sincero. Porque ninguém sabe, ninguém conhece ninguém, mas Deus, na sua grandeza, Ele conhece aquele que é sincero, aquele que está aqui nessa noite, não só porque não tinha nada para fazer, mas aquele que veio para prestar um culto de adoração e louvor a seu nome, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele diz assim, e Paulo vem, irmão, escrevendo, ensinando aos coríntios, de uma maneira, irmãos, que ele diz assim no versículo 23, porque eu recebi, irmãos, Paulo recebeu, eu recebi do Senhor, aleluia, o que também eu ensinei, o que eu vos ensino, oh, aleluia, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, aleluia, e tendo dado graça, Ele partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso para quê? Em memória, irmãos. Memória é lembrar o sacrifício que Ele fez ali por mim e por você naquela cruz. Aleluia. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento do meu sangue. Fazer isso. Fazer isso. Fazer isso. Para que o pastor da igreja veja que você participou. Não, irmão, fazer isso em memória. Em memória de Jesus. Aleluia. Em memória de mim. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz assim, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, irmão, será culpado, irmãos. Isaías 53 diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi estendido o braço do Senhor? Porque ele foi levado por um matadouro, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, irmãos. E ele diz assim, ó, e aqui no 26 ele diz, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue, irmãos, que está lá em Isaías 53. Ele foi moído
pelas nossas transgressões. O castigo, irmão, que nos traz a paz, irmãos, não foi de graça. Você está afligido? Você está sem paz? Se você estiver sem paz, aquilo que Jesus passou foi em vão. Porque aqui diz assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele, irmãos. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a presença de Deus, se achegar a Deus, irmãos, buscar a Ele, de coração, ser sincero a Deus. Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda, Espírito Santo. Irmãos, precisamos reconhecer que Deus é Deus, Ele é Senhor da nossa vida, é Ele que faz, Ele que acontece todas as coisas. Irmãos, e Deus, Ele apostou em mim e apostou em você. Quando Deus cria o homem, Ele forma o homem, e Deus deu fôlego de vida para o homem. Ele fez, da palavra do Senhor diz assim, que Ele não fez qualquer coisa, irmão. Era a obra-prima de Deus. Já pensou que maravilha? Hoje o ser humano, ele monta uma nave, o homem vai lá para a lua e dá em volta, né? Ele fica tudo feliz, satisfeito com o que ele consegue fazer. Ele cria robô, irmão, eu não sei até onde que esse povo quer chegar, irmão, mas eles fazem as coisas numa facilidade, eles vão, e eles criam, e o robô faz isso e faz aquilo, mas ainda não conseguiu, irmãos, porque o robô foi o ser humano que fez, né? É a obra-prima de Deus que fez. Então foi a obra-prima, a obra maravilhosa, a obra excelente de Deus, irmãos. Foi eu e foi você que está aqui nessa noite. Você não foi um fruto do acaso. Talvez você pense, mas minha mãe nem me queria, meu pai nem me queria. Eles não queriam, mas Deus queria. E você está aqui nessa noite, porque você é um projeto de Deus, irmão. É um projeto, uma obra perfeita. Temos luta, temos problema, mas Deus permite, irmãos, certas coisas na nossa vida, para que nós possamos chegar até Ele, aproximar dEle. Se tiver tudo bom, se tiver tudo tranquilo, irmãos, para que nós vai precisar de Deus? Está tudo bom, irmãos. E eu lembro aqui, irmãos, lá de Joel, já falei aqui, e Joel estava pregando, chegou lá e lascou a mensagem para o povo, e a terra, irmãos, estava de uma forma que não tinha mais jeito, as pragas já tinham consumido tudo, e foi tudo Deus que permitiu que aquilo ali acontecesse. Os irmãos podem ler lá, eu já falei, eu acho tão interessante esse livro de Joel, e as pragas estragou tudo, veio o gafanhoto, o cortador, o destruidor, e acabou com tudo, e o povo ali, irmãos, apostando tudo na tecnologia, nos insumos, naquelas coisas, e eles não percebiam que era Deus que estava fazendo, não percebiam, irmãos, e muitas das vezes, irmãos, Deus está
trabalhando conosco, está fazendo algo na nossa vida, para que nós possamos enxergar e ver a glória dele, irmãos. E nós estamos como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, estamos falando com Jesus, mas não estamos vendo ele. E Jó disse isso, né? Jó falou assim, Jó 42 diz assim: agora eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar ao meu favor. E aí Jó, ele pega e fala assim: eu ouvia o Senhor só de falar, eu ouvia falar. Eu vou naquela igreja porque lá eles falam que tem um hino bonito, né? E eu gosto de ir lá. E às vezes a pessoa vem para a igreja por causa disso, e vem para a igreja por causa daquilo, porque ouve alguém falar, irmão. Mas Jó falou assim: agora os meus olhos te vê. Nós temos que ver, irmão. Temos que ver a grandeza de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, irmãos, para encerrar: o mesmo Deus que falava no passado, ele continua falando. O Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. O Deus que curava, irmão, ele continua curando. Ele continua curando. Não se desfaleça no caminho, irmãos. Jesus disse assim, que aquele que não tomar a sua cruz e for até o fim, nós temos que ir até o fim, irmãos. Glória a Deus. E aqui no versículo de 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está aí, irmãos. Está aí a cereja do bolo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não tem jeito de eu examinar o pastor Alair. O pastor Alair, hoje o senhor não vai poder participar, não. Ismael, hoje você não vai poder participar. Cada um, irmão, examine a si mesmo e participe com alegria para a glória de Deus. No nome de Jesus, Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Por gentileza, meus irmãos, aqueles que puderem, coloquem de pés, pedirem ao nosso co-pastor, estará abençoando o pão, e nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, não é? Maravilha. Amém, irmãos? Estenda as vossas mãos aqui, vamos orar juntos, irmãos, nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, nesta hora. Pai, no teu nome do teu Filho Jesus,
que nós estamos aqui nesta noite, Senhor amado, para juntos, ó Deus, relembrar o sacrifício, conforme a Tua palavra, Senhor, nos ensina. Pai Santo, nesta hora, Senhor, nós oramos e abençoando, ó Deus, este pão, Senhor, símbolo, Senhor, da Tua carne, Senhor, que será partida, Senhor, para nos dar saúde espiritual para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos nesta hora, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos de pé, irmãos, apresentamos, Senhor, esse cálice a Ti. Oh, Papai, em nome de Jesus, consagra-lhe agora, Papai. Teus filhos vai participar, ao participar, que possa ser renovado, que possa ser curado, que possa ser fortalecido. Pai querido, que a Tua glória, que o Teu poder desça sobre cada um dos Teus filhos, para a glória de Deus Pai. Está abençoado em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adore, adore, adore o Senhor, irmãos. Adore, adore. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Podemos dizer com convicção, querida igreja, que o Senhor é bom, aleluia, a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, os avisos vão estar nas redes sociais, né, e no nosso grupo, certo? Os avisos da semana. Só quero fazer uma colocação aqui. Terça-feira teremos reunião de obreiros na sede. Os irmãos que puderem ir, é um prazer nós estarmos lá. Amém? Por gentileza, ficamos de pés e estaremos fazendo uma oração de gratidão, né, a Deus por mais uma vitória. Quem está alegre, diga amém. Oh, glória a Deus. Minha palavra de gratidão a toda a igreja, a todos os obreiros da obra do Senhor. Jesus que vos abençoe pelo carinho, pela consideração e pelo apoio de todos vocês, e juntos nós estarmos aí indo em frente em nome de Jesus. Jesus que lhes abençoe de coração. Quero desejar uma noite de bênção e uma semana de vitória e de bênçãos para com todos vocês. Amado, cadê o nosso amado Edson? Está aí, cadê ele? Vem cá, Edson. Aleluia. Nosso amado Edson, ontem, né? Antes de ontem, eu cheguei aqui, né, e falei, vou orar um pouquinho, e vou ler um texto da Bíblia, e se vir alguém, amém. Mas Jesus, eu te agradeço desde já, porque o Senhor me deu essa oportunidade para estar aqui. Aí quando eu coloquei a minha cadeirinha aqui, que eu costumo, né, venho aqui, ponho a cadeira e fico orando e olhando, né, irmãos? Aí o Edson veio, entrou aqui, aleluia, que bênção, né? Então é isso aí, fizemos um culto gostoso, né, amado? Que bênção de Deus. Estávamos aqui em 5, viu, irmãos? Eu, Edson, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi uma bênção, uma bênção. Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Foi muito bom, né? Sexta-feira, né, pastor? Foi muito boa a oração e o ensino. O pastor pediu para trazer uma palavra, ele também trouxe uma palavra, que coisa maravilhosa.
Então, estamos aí para trabalhar na obra do Senhor, né, irmão? Vamos orar um pelos outros, orar pelo término do trabalho também, né, que essa Santa Ceia maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus, e vamos orar junto. Pai Santo, justo e eterno Deus que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença nesta noite, Senhor, te agradecendo, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor. O Senhor tem nos concedido muitas as bênçãos, Senhor. Nós só temos que te agradecer, Pai. Ó Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu te agradeço grandemente, Senhor. Deus, fica conosco, nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Leva cada um dos Teus filhos para os seus lares, Senhor, tudo em paz, com os anjos acampados em volta de cada um. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Coloque a mão no coração, queridos. Que a graça, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos juntos dizemos: amém.